biblicamente, a paciência é uma das faces do amor. Né? Quando você está ali se doando com paciência, com tolerância, né? Você está mostrando um pouquinho de quem Deus é para as pessoas. Você está servindo as pessoas. E muitos que estão à nossa volta, eles são abençoados quando a gente consegue servi-los dessa forma. As crianças são abençoadas quando tem pais pacientes. Os adolescentes, os adultos, os mais velhos, a gente mesmo. Você pega alguém ali, tolerância zero, e você fala, poxa, né, meu dia poderia ter sido um pouquinho melhor, se tivesse só um pouquinho de paciência do outro lado, de tolerância. Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. A paciência é algo que a Bíblia, né, nos chama para praticar. Ela é algo que pode ser adquirida, não tem para comprar, infelizmente. Né? Não dá para comprar online, não dá para comprar em nenhuma lojinha. Temperamentos que a gente conhece mais, né? Que fala sobre o fleumático, sobre o colérico, sobre o sanguíneo e sobre o melancólico. Obrigado. Então, esses 4 temperamentos, e cada um deles tem algumas inclinações. O temperamento colérico, ele é aquele do líder, do barraqueiro, do pavio curto, que é aquele que desbrava os caminhos. Essas são as características. Cada pessoa pode ter uma parte de um temperamento, uma parte de outro. Mas quando a gente olha alguém paciente, eu que gosto muito dessa parte dos temperamentos e já li muito sobre isso, já fiz vários testes pessoais, coletivos. Então, quando eu olho alguém calmo, eu falo, ele deve ser fleumático. Porque ele é uma pessoa muito tranquila, muito good vibes, de bem com a vida. Deve ter essa fleuma nele. Porque nós somos inclinados a julgar facilmente. E a gente pega algumas regras que nós conhecemos e quando a gente olha para as pessoas, a gente usa essa lente. Então, quando a gente vê alguém passando por uma crise, por um momento difícil, a gente já começa. Capeta entrou aí porque tinha brecha. Pecou com certeza. Que será que aprontou isso aí para estar vivendo essa bagaceira? E, gente, a Bíblia mostra que nem sempre alguém que está num momento de tribulação, ele está desviado ou pecou. E essa é a história de Jó. Ele era reto, ele era íntegro, ele não tinha pecado. Ele se consertava constantemente diante de Deus e o Senhor autorizou. Um bebezinho não gosta de ficar ouvindo, não faça, não pode. O bebê quer pôr o dedo dentro do furinho da tomada. E o pai vai repetir, não, porque o pai está olhando o fim. Que se o dedinho entrar no buraco, a criança vai levar um choque, que pode machucá-la, que pode feri-la seriamente. Mas a criança não consegue ter esse entendimento. E quantas vezes nós somos essa criança, sabe, ficando bicudo com os nãos de Deus, com as pausas dele na nossa vida, com os impedimentos, com Deus falando, peraí, não é agora, não pode, não é por aí. E a gente fica lá não entendendo as bênçãos, questionando esse amor. Mas, em nome de Jesus, nós estamos crescendo e nós vamos entrar num lugar de poder frutificar da paciência nos momentos da tribulação. A paciência nos momentos da dificuldade. E eu quero falar um pouquinho que a gente tem que ser paciente na tribulação. E eu quero falar sobre um outro aspecto. A gente tem que ser paciente também com os outros. E se tem uma coisa que existe para melhorar a gente, para aperfeiçoar a gente, essa outra coisa se chama outro, qualquer outro, vai fazer você crescer, vai fazer você ser aperfeiçoado. Você convive com a fraqueza das pessoas e as pessoas convivem com a sua. E quando a gente estabelece um ambiente de amor, né, você dá a chance das pessoas crescerem e te ajudarem a crescer também nas suas fraquezas. Eu me lembro que um dia eu estava fazendo os discipulados, aqui na igreja mesmo, ainda no outro endereço, e entrou uma discípula e ela começou a falar, como é difícil lidar com as pessoas. Eu estou tão cansada, eu não aguento mais ouvir as mesmas queixas, as mesmas dores, o quão cíclico é o ser humano. Eu estou cansada desse relacionamento na igreja, as pessoas estão me sugando, eu me sinto sugada, eu me sinto... E ela foi abrindo o coração dela, eu falei, pode falar, fala que eu te escuto, estou aqui, vai. E ela foi falando e depois eu entrei com um conselho, fui alinhando, falei, você tem que lembrar para quem você faz, o que você faz. Se o Senhor é digno o suficiente de você ofertar o seu amor, de você ofertar os seus ouvidos, de você repetir os conselhos, eu acredito que Deus mereça, que Deus ele é digno disso. E você tem que agora fazer uma conta com você. E eu fui ajudando, no aconselhamento. Ela saiu, entrou uma outra, era a pastora Adriana entrando na sala. Minha discípula sentou na minha frente e começou. Pastora Kelly, eu estou aqui, antes de entrar, tão agradecida a Deus. Que maravilha a gente viver em igreja.
como é bom a gente andar uns com os outros. Gente, eu estava pensando, me foi dando uma gratidão. Eu estava esperando ali abrir a porta. Eu estava pensando, eu sou uma esposa melhor. Eu sou uma dona de casa melhor. Eu cozinho melhor. Eu me relaciono melhor por causa das pessoas. Ela falou, eu tenho as melhores fórmulas de limpeza, que eu vou na casa das irmãs e vou trocando em receita de fórmula de limpeza, de comida. Né? E a gente vai aprendendo com as mais velhas, como a gente ser mais calmo com os filhos, como a gente ter mais... E ela estava tão apaixonada. Eu quase falei para ela, para de falar que eu vou chamar que saiu para você falar tudo de novo. Trabalhei como professora de pré-escola. Porque eu pensava assim, esses pais não têm a mínima ideia do quão expostos eles são pela existência dos seus filhos. Porque os filhos, eles vão imitar os seus pais. Então, tinha filhinho brincando, que ficava assim, no meio da brincadeira já falava assim, gente, imaginava como era a casa daquela criança. Né? Então, você imagina um menininho lá falando com a amiguinha, com a Gigi. Ô, Gigi, eu falei para você que não é para pôr a mão aí. Aí você fala assim, como que é o pai dessa criança? Como que é a mãe dessa criança? Gente, tá brincando na escolinha. Era para estar de buenas. Tá lá dando ordem. E tem uns que contavam. 1, 2. E é muito bonitinho você ver. E às vezes é triste. Porque você imagina que às vezes um ambiente totalmente desestruturado, ele não dá subsídio para que as crianças tenham saúde emocional. E isso é muito sério, gente. Nós somos responsáveis pela saúde emocional do ambiente que a gente convive. Porque a Bíblia fala que a palavra branda, ela desvia o furor. Se quando dois não querem, quando um não quer brigar, não dá barraco. Então a gente tem que ser responsável por isso, entender, né, que a paciência ela é um presente de Deus, porque a gente recebe dele mesmo quando a gente se relaciona com ele, mas ela é um presente que abençoa as outras pessoas e é algo que a gente deve demonstrar. Agora falamos sobre ser paciente na tribulação, paciente com os outros, e agora eu quero falar o terceiro e último aspecto, que você tem que ser paciente com você. Quão paciente você é com você mesmo? Né? Nós estamos constantemente em obras. E tem muitas pessoas tão frustradas consigo mesmas que elas estão passando, às vezes, crises muito fortes. Porque não conseguem ver algumas áreas da sua vida transformadas, não alcançam alguns objetivos que sonhou e que há tanto tempo, né, realmente almeja alcançar. E eu quero falar para você, tenha paciência. Né? Qual é o Chaves que fala, ninguém tem paciência comigo. Às vezes nem você tem paciência com você mesmo, mas tenha paciência com você. Lembre quem é Deus, né, na tua vida, que Ele sim está fazendo algo em você. Nós somos diferentes, as nossas diferenças elas trazem soma. Né? A forma como a gente vê, eu lembro quando eu estava criando os nossos filhos junto com meu marido, gente, dois seres do planeta Terra, do mesmo país. Eu imagino quando são de países diferentes, que têm culturas diferentes, como que cria filho junto, porque eu falava, imagina fazer isso, ele falava, lógico fazer isso. Eu falava, isso é terrível, ele falava, isso é o melhor. E a gente só 2 pessoas. Então, como a gente tem que acreditar que depois, na soma, quando ele explicava por que ele acreditava daquele jeito, eu entrava, porque eu achava, a gente conseguia trazer um equilíbrio. E os nossos filhos puderam crescer com o equilíbrio de um pai que é colérico, durão, e a mãe que é derretidinha. Educadora, pedagoga, mas às vezes esquece das teorias. Né? Então, o Luciano falava, cadê a pedagoga? Eu falava, ai meu Deus, deixa eu fazer certo, vai, tá bom. Mas essas diferenças são muito interessantes e você tem muito a contribuir. Seja paciente com você. Não seja cabeça dura. Deixa Deus tratar com você, deixa Deus se transformar, mas também não fique paralisado. Né? Hoje eu falei que as redes sociais elas trazem muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Porque as pessoas só mostram o melhor nas redes sociais. Às vezes a gente olha e fica achando que o grau de comparação a gente é tão terrível porque a gente não vive algumas coisas que a gente vê. A gente tem que tomar cuidado. Porque, na verdade, ninguém vai mostrar os dias ruins. Algumas poucas pessoas falam de dificuldades nas redes sociais. Eu estava viajando num voo do lado deles. Eles estavam sentados, era esses aviões que tem 2